Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Neste começo de dia, eu acolho você em nome de Jesus e, com todo respeito e carinho, abençoo a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, tudo aquilo que hoje você tem diante de si. Este momento não é apenas mais um conteúdo que você encontra na internet, não é simplesmente um vídeo de fundo enquanto você faz outras coisas. Este é um tempo de oração, um tempo de encontro, um tempo em que o Pai, com amor e ternura, olha para você e diz ao seu coração: eu estou aqui com você. Não é por acaso que você está ouvindo esta oração agora. Não é coincidência que neste exato instante, no meio de tantas opções, exatamente esta oração chegou até você. O Espírito Santo conduziu os seus passos, inspirou o seu coração e trouxe você para este momento, porque Deus conhece profundamente a sua história, sabe o que você tem vivido, conhece as batalhas que ninguém vê e entende aquilo que você precisa ouvir hoje. Ele preparou este tempo como um presente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, antes de começarmos a oração de gratidão, eu quero conversar um pouco com você. Pense por um instante. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda pela manhã? O seu coração se volta para Deus em agradecimento por mais um dia de vida. Ou a sua mente já começa a se encher de preocupação, de reclamações, de lembranças das lutas e problemas que ainda não se resolveram? O modo como você começa o dia prepara o ambiente interior em que você vai viver todas as horas que virão. Acordar já é um grande presente. Cada novo amanhecer é uma nova oportunidade que o Senhor oferece para recomeçar, para amar um pouco mais, para perdoar um pouco mais, para confiar um pouco mais. Quando você abre os olhos, é como se Deus sussurrasse ao seu coração: eu te dei mais um dia. Caminha comigo. Não estás sozinho. Você pode escolher duas atitudes. Você pode focar no que falta, nas dores, nos medos, nos desafios que parecem maiores do que você, ou você pode escolher olhar para as bênçãos, para aquilo que já recebeu, para as pequenas e grandes provas do amor de Deus espalhadas ao seu redor. Hoje eu quero, com muita humildade, te convidar a fazer uma escolha, a escolha da gratidão. A gratidão não apaga os problemas, mas muda o seu olhar sobre eles. Em vez de acordar já cansado em pensamento, já desanimado, você pode aprender a acordar com um sussurro de louvor nos lábios. Obrigado, Senhor, por este novo dia. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia me alcançou mais uma vez. A própria palavra de Deus nos recorda isso. Em Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, nós ouvimos que é graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Cada manhã é um sinal concreto de que Deus não desistiu de você, de que a história não terminou, de que ainda há esperança. Em Tiago, no capítulo 1, versículos 16 a 18, somos lembrados de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo de bom que você tem, ainda que pareça pouco aos olhos humanos, é presente do Pai. E no Salmo 92, nos versículos 1 e 2, a palavra diz que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, anunciar de manhã o seu amor leal e de noite a sua fidelidade. Começar o dia agradecendo não é apenas uma boa prática emocional, é um ato de adoração. É reconhecer que Deus é a fonte de tudo e que sem Ele nada podemos fazer. Mas a gratidão, meu irmão, minha irmã, não é apenas um sentimento bonito que aparece quando tudo vai bem. Gratidão é uma decisão, uma postura interior, um caminho que escolhemos, mesmo quando o coração está ferido,
mesmo quando as circunstâncias não são as que desejaríamos. Há muitas coisas que você não pode controlar. Você não pode controlar as atitudes das outras pessoas, não controla todas as situações que surgem de repente, não controla o clima, não controla tudo o que acontece ao seu redor. Porém, pela graça de Deus, você pode aprender a cuidar daquilo que acontece dentro de você, da sua atitude, do seu modo de olhar para a própria vida. A gratidão é essa escolha interior. Talvez você acorde hoje e sinta o peso de problemas na família, dificuldades no trabalho, questões financeiras, preocupações com a saúde, conflitos interiores. A reação espontânea pode ser reclamar, murmurar, sentir raiva ou desânimo, até culpar Deus ou culpar a si mesmo. Mas, se você deixa o Espírito Santo conduzir o seu coração, você pode, mesmo no meio de tudo isso, dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti, e eu te agradeço, porque sei que estás comigo. O apóstolo Paulo é um grande exemplo dessa atitude. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 a 13, ele diz que aprendeu a adaptar-se a qualquer situação. Aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto na fartura quanto na necessidade. E termina afirmando: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não escrevia isso de um lugar confortável, mas de dentro de prisões, de perdas, de perseguições. Mesmo assim, escolheu confiar e ser grato. Isso nos ensina que a gratidão não depende do conforto, mas da fé. Quando deixamos o coração ser dominado pela reclamação, algo em nós se apaga. A reclamação contínua rouba a alegria, suga a energia, contamina o ambiente ao nosso redor. A palavra também nos orienta nisso. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, somos exortados a fazer tudo sem queixas nem discussões, para que sejamos filhos de Deus irrepreensíveis, em meio a uma geração corrompida, no meio da qual brilhamos como astros no universo. Ou seja, quando você decide evitar a murmuração, você se torna sinal da luz de Deus num mundo marcado pela negatividade. A gratidão ilumina, a reclamação escurece. Em Provérbios, no capítulo 15, nós lemos que a alegria do coração transparece no rosto, mas a tristeza oprime o espírito, e que é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grandes riquezas acompanhadas de inquietação. Um coração disposto à gratidão consegue enxergar motivos para louvar, mesmo nos dias mais difíceis. Eu quero te convidar, com simplicidade, a fazer de cada manhã um pequeno exercício espiritual. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de se preocupar com as mensagens, com os compromissos, com as contas, com as notícias, pare por alguns instantes e diga com calma: obrigado, meu Deus, por este novo dia. Obrigado pela vida que corre em minhas veias. Obrigado pela cama onde eu dormi, pelos alimentos que o Senhor já providenciou e ainda providenciará, pelas pessoas que o Senhor coloca no meu caminho. Obrigado até mesmo pelos desafios, porque por meio deles o Senhor me fortalece e me faz crescer. Se em algum momento durante o dia você perceber que está prestes a reclamar, respire fundo e procure, naquela mesma situação, algo por que agradecer. Talvez não seja fácil, talvez você não consiga ver de imediato, mas peça ajuda ao Espírito Santo. A gratidão é como um músculo que vai sendo fortalecido quanto mais é usado. Aos poucos, a sua mente e o seu coração começam a mudar. Ao invés de ver apenas problemas, você começa a enxergar oportunidades, sinais da presença de Deus, caminhos de crescimento. A ingratidão, pelo contrário, estreita a visão. Quando o coração se fecha para agradecer, tudo parece pouco, nada é suficiente. Em Eclesiastes, no capítulo 6, a palavra diz que todo esforço do ser humano é para a sua boca.
e que o apetite nunca se satisfaz, e conclui que é melhor contentar-se com o que os olhos veem do que ficar desejando sem parar, como quem corre atrás do vento. Quando a pessoa só olha para o que não tem, ela vive como se estivesse sempre correndo atrás de algo inatingível, perdendo o gosto do que já recebeu. Pense nas pequenas bênçãos de hoje. O fato de estar vivo, de poder ouvir esta oração, de ainda haver tempo para perdoar, para pedir perdão, para recomeçar. O sol que nasce, mesmo por trás de nuvens. O alimento que você já provou em tantos dias. A lembrança de alguém que já lhe deu amor e apoio. Até mesmo as lágrimas que você derramou podem se tornar sementes de uma nova alegria nas mãos de Deus. Jesus nos mostra de maneira muito concreta o poder da gratidão, inclusive nas situações de escassez. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, antes de ver o milagre acontecer, ele tomou o pouco que havia, levantou os olhos ao Pai e deu graças. Não eram muitos pães, não eram muitos peixes, mas havia ali a confiança de um filho que sabe que o Pai cuida. E aquele pouco, nas mãos de Deus, se tornou abundância, se tornou alimento para uma multidão. Assim também acontece conosco. Quando, em vez de desprezar o pouco que temos, nós o colocamos nas mãos de Deus, em atitude de louvor e confiança, Ele pode multiplicar, pode abrir portas, pode fazer brotar esperança, onde parecia haver apenas falta. A ingratidão nos empurra para a comparação, para a inveja, para a sensação constante de que a vida dos outros é melhor do que a nossa. Começamos a olhar para o que o outro tem, para o que o outro vive, e esquecemos de olhar para aquilo que o próprio Deus já derramou sobre nós. Isso machuca o coração, rouba a paz e ainda prejudica os relacionamentos. Quem vive reclamando se torna mais rígido, mais crítico, menos capaz de compreender e acolher os outros. A gratidão, ao contrário, abre espaço para a empatia, para a paciência, para a generosidade. Quando você se lembra, todos os dias, de que tudo o que tem é dom, é presente, é graça, o seu coração se torna mais disposto a repartir, a cuidar, a servir. A própria ciência humana, em tantos estudos, mostra que pessoas que cultivam a gratidão tendem a experimentar menos ansiedade, menos estresse e mais contentamento. Isso apenas confirma aquilo que a palavra de Deus já nos ensina há tantos séculos. Viver em gratidão nos aproxima da paz que só o Senhor pode dar. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que, mesmo em meio à dor, escolheram agradecer. Jó, por exemplo, ao perder quase tudo, ainda assim reconheceu: o Senhor o deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo e Silas, feridos e presos, cantavam hinos a Deus no meio da noite, e a gratidão deles abriu caminho para um grande livramento, mas também para a conversão de outros corações. E o maior de todos os exemplos é Jesus. Na última ceia, sabendo que estava prestes a ser traído e sofrer, ele tomou o pão e o cálice e deu graças. Ele nos ensinou que a gratidão verdadeira não depende do cenário, mas da confiança no Pai. Meu irmão, minha irmã, eu não sei exatamente o que você está vivendo hoje. Talvez seja um tempo de bonança, de conquistas, de sonhos realizados, mas talvez seja um tempo de perdas, de luto, de incertezas, de dores escondidas. O que eu sei, pela fé, é que em qualquer situação, o Senhor continua sendo Deus, continua sendo Pai, continua derramando misericórdia. E é por isso que agora eu quero te convidar a entrar comigo em uma oração longa, serena e confiante de gratidão. Não é necessário repetir as palavras com os lábios, mas una o seu coração a esta oração. Deixe que, pouco a pouco, a gratidão vá curando também as partes feridas da sua história. Senhor Deus, Pai amado, neste momento eu me coloco na Tua presença em nome de Jesus, com humildade e reverência.
Eu reconheço que Tu és o Criador do céu e da terra, o Senhor de toda a história, aquele que sustenta o universo e, ao mesmo tempo, cuida com carinho dos pequenos detalhes da minha vida. Pai, eu quero Te agradecer antes de qualquer pedido, antes de qualquer súplica. Eu quero que a primeira palavra deste dia seja obrigada, a primeira atitude do meu coração seja louvor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que entra e sai dos meus pulmões, mesmo quando eu nem percebo. Obrigado pelos batimentos do meu coração, por cada célula do meu corpo, por cada passo que eu ainda consigo dar. Obrigado, Senhor, pela Tua criação que me cerca, pelo nascer do sol que clareia a escuridão da noite, pela lua que ilumina os momentos silenciosos, pelas estrelas que me lembram quão pequeno eu sou e, ao mesmo tempo, como o Teu amor é grande. Obrigado pelas árvores, pelas flores, pelos rios, pelo canto dos pássaros, pelo vento que sopra. Em cada detalhe da natureza, eu vejo sinais da Tua bondade e da Tua sabedoria. Ajuda-me a nunca perder a capacidade de me maravilhar com as Tuas obras. Pai amado, eu Te agradeço também pela salvação que recebi em Cristo Jesus. Eu Te agradeço porque, por amor, Teu Filho se fez homem, caminhou entre nós, carregou nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, morreu e ressuscitou para nos dar vida nova. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue derramado por mim. Obrigado porque, por Tua cruz, eu fui resgatado das trevas para a luz. Obrigado porque, por Tua ressurreição, a morte perdeu o seu poder. E hoje eu posso viver na esperança da vida eterna. Que eu nunca me esqueça do preço que foi pago por mim. Que o meu coração seja sempre grato por essa salvação tão grande. Que cada gesto, cada palavra, cada escolha ao longo deste dia seja uma resposta de amor ao Teu amor. Senhor, eu Te agradeço pela Tua provisão diária. Nem sempre eu vejo claramente, nem sempre entendo os Teus caminhos, mas hoje eu reconheço. Foi o Senhor quem me sustentou até aqui. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelos recursos que o Senhor já providenciou para minha casa, ainda que aos olhos humanos pareçam simples ou insuficientes. Obrigado pelo trabalho que tenho ou pelas oportunidades que o Senhor abrirá. Obrigado porque, mesmo nos tempos de escassez, o Senhor não me abandonou. Quantas vezes, quando eu pensei que não haveria saída, o Senhor levantou alguém, abriu uma porta, inspirou uma solução, cuidou de mim de um modo que eu não poderia ter imaginado. Obrigado, Pai, pela minha família. Eu Te agradeço por cada pessoa que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado pelas pessoas que me amam e se preocupam comigo. Obrigado pelos que caminham ao meu lado, mesmo com limitações, mesmo com fragilidades, mas que são instrumentos da Tua presença. Eu entrego diante de Ti a minha casa. Agradeço pelas alegrias vividas, pelos momentos de união, pelos sorrisos que já compartilhamos, e mesmo pelas lágrimas, pelas discussões, pelas distâncias. Hoje eu quero Te agradecer, porque em tudo isso o Senhor está trabalhando, curando, restaurando, ensinando. Pai, eu também Te agradeço pelas pequenas alegrias escondidas no cotidiano. Agradeço pelo abraço que me confortou quando eu mais precisava, por uma palavra de incentivo recebida na hora certa, por uma mensagem de alguém que se lembrou de mim, por uma música que tocou fundo no meu coração, por uma oração feita em meu favor, em algum lugar que eu nem sei. Obrigado pelos momentos em que eu pude sorrir, mesmo sem motivo aparente. Obrigado, Senhor, porque o Teu cuidado se revela não apenas em grandes milagres, mas também nesses gestos discretos de ternura que muitas vezes eu nem percebo. Ao mesmo tempo, Pai, eu quero Te pedir perdão. Perdão pelas vezes em que, em vez de agradecer, eu escolhi reclamar. Perdão por quando olhei apenas para o que me faltava e ignorei tudo o que já tinha recebido. Perdão pelas vezes em que permiti que a ingratidão endurecesse o meu coração, me tornando mais crítico, mais duro, mais distante dos outros. Perdão por quando questionei o Teu amor,
ou duvidei da tua presença, como se tu não estivesses cuidando de mim. Perdão quando, em lugar de louvor, os meus lábios se encheram de murmuração. Senhor, purifica o meu coração. Ensina-me a reconhecer a tua mão agindo na minha história, mesmo quando eu não compreendo plenamente. Pai amado, eu te peço, dá-me um coração verdadeiramente grato. Que eu aprenda a dizer obrigado não só quando tudo vai bem, mas também nos dias difíceis. Que eu seja capaz de agradecer inclusive pelos desafios, confiando que o Senhor é capaz de transformar o mal em bem, a dor em maturidade, a ferida em fonte de compaixão. Dá-me sabedoria para, diante das situações que eu não posso mudar, entregar tudo em tuas mãos. Que a gratidão seja a primeira resposta do meu coração em todas as circunstâncias. Senhor, eu também quero colocar nas tuas mãos as áreas da minha vida em que eu mais sinto medo ou insegurança. Tudo aquilo que me preocupa, tudo o que me tira o sono, tudo o que gera ansiedade dentro de mim, eu apresento diante de ti. Eu agradeço, porque sei que não carrego nada sozinho. A tua palavra diz que posso lançar sobre ti todas as minhas ansiedades, porque tu cuidas de mim. Por isso, mesmo que as soluções ainda não tenham aparecido, eu te agradeço antecipadamente. Obrigado porque o Senhor já está preparando caminhos, já está agindo, já está cuidando de coisas que eu nem imagino. Pai, eu agradeço também pelas vezes em que o Senhor disse não aos meus pedidos. Quantas vezes eu não compreendi, quantas vezes eu chorei, porque algo não aconteceu como eu queria, e mais tarde percebi que o teu não foi, na verdade, proteção. Obrigado porque o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo, e sabe o que realmente é bom para mim. Ajuda-me a confiar mais na tua vontade do que nos meus próprios desejos. Que o meu coração aprenda a dizer, com sinceridade, assim como Jesus, não se faça a minha vontade, mas a tua. Senhor, eu te agradeço pelo dom do Espírito Santo. Obrigado porque não estou sozinho para viver essa vida de gratidão. O teu Espírito habita em mim, consola, ensina, fortalece, lembra as tuas promessas, corrige as minhas atitudes, renova as minhas forças. Espírito Santo de Deus, eu agradeço por cada vez que tu me levantaste quando eu estava caído, por cada vez que tu me deste paz quando a minha mente estava perturbada, por cada vez que tu me trouxeste uma palavra da Escritura exatamente na hora da necessidade. Pai querido, eu sei que há feridas dentro de mim que ainda doem, talvez perdas que eu ainda não consegui aceitar, palavras que me marcaram negativamente, rejeições, injustiças, experiências que deixaram cicatrizes profundas. Hoje, mesmo sem entender tudo, eu escolho agradecer, porque sei que o Senhor está comigo também nessas partes da minha história. Eu te agradeço, porque aos poucos, o Senhor está transformando o meu lamento em dança, o meu pranto em alegria, a minha dor em testemunho. Onde antes havia morte, o Senhor está fazendo nascer vida. Onde antes havia desespero, o Senhor está acendendo esperança. Onde antes havia apenas lágrimas, o Senhor está despertando em mim um novo cântico de louvor. Senhor, eu te agradeço, porque mesmo nas quedas, o Senhor me sustentou. Quantas vezes eu errei, quantas vezes escolhi caminhos que não eram os teus, quantas vezes me afastei, e ainda assim tua mão me alcançou, tua graça me buscou, tua misericórdia me levantou. Obrigado porque o teu perdão é maior do que as minhas culpas, e a tua graça é mais forte do que os meus pecados. Obrigado, porque em Cristo eu posso recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Pai, diante de ti, eu também quero agradecer pelo que ainda não vi. Eu te agradeço pelas respostas de oração que ainda estão a caminho, pelos milagres que ainda não se manifestaram, pelas portas que ainda serão abertas, pelas reconciliações que ainda acontecerão, pelas curas interiores e exteriores que o Senhor realizará no tempo certo.
Eu te agradeço pelo futuro que está nas tuas mãos. Mesmo sem saber exatamente o que virá, eu sei em quem confio, e por isso eu posso agradecer desde já. Senhor, toma este dia em tuas mãos. Eu te agradeço por cada oportunidade que terei de amar, de servir, de ouvir, de acolher alguém. Eu te agradeço também pelas oportunidades de aprender, pela humildade que nasce quando eu reconheço os meus limites, pelas correções que me ajudam a crescer. Que em tudo o que eu fizer hoje, seja em palavras, gestos, pensamentos ou decisões, eu possa viver em teu nome, com um coração grato, levando a tua presença para onde eu for. Pai, eu coloco sob o teu olhar todas as pessoas que estão se unindo a mim nesta oração. Olha para o meu irmão, olha para a minha irmã, que agora te escuta talvez cansado, talvez angustiado, talvez chorando em silêncio. Eu te agradeço pela vida de cada um deles. Obrigado porque o Senhor os conhece pelo nome, sabe a história de cada um, sabe o peso que carregam e também o desejo profundo de serem mais teus. Agradeço porque o Senhor mesmo os trouxe até aqui. Derrama sobre eles, Pai, um espírito novo de gratidão, que eles possam, pouco a pouco, perceber as tuas bênçãos, mesmo no meio do deserto, que cada coração, hoje, seja tocado pela certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor não abandona, de que o Senhor permanece fiel. Pai amado, recebendo tudo o que sou e tudo o que tenho, eu termino esta oração dizendo com confiança e humildade: obrigado, meu Deus, por tudo, pelo que compreendo e pelo que ainda não entendo, pelos sorrisos e também pelas lágrimas, pelas portas abertas e pelas portas fechadas. Obrigado porque em todas as coisas o Senhor está comigo. Eu confio em Ti, eu me entrego a Ti, eu te glorifico por Tua bondade e Tua fidelidade. E peço que ao longo deste dia, o meu coração continue repetindo, em silêncio ou em voz baixa, esta simples palavra que tem tanto poder: obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração falou com você, se de alguma forma o Espírito Santo tocou o seu coração neste momento, eu te agradeço por ter permanecido até aqui, e quero fazer um pedido muito simples, mas cheio de sentido espiritual. Quando você escreve alguma palavra de gratidão, de louvor ou de confiança, você não está apenas deixando um comentário, você está fazendo um ato de fé. Por isso, se sentir no coração, deixe escrito nos comentários uma pequena frase de gratidão a Deus, como por exemplo: hoje eu escolho viver em gratidão, ou outra frase que brotar de dentro de você. Isso será como um testemunho e também como uma oração. Se esta oração te ajudou, eu te convido com carinho a deixar o seu like e, se ainda não faz parte desta família de oração, a se inscrever no canal, para que possamos caminhar juntos, dia após dia, na presença do Senhor. Assim você será lembrado ou lembrada das próximas orações, e amanhã nós poderemos nos encontrar novamente para mais um tempo de escuta da palavra e de encontro com o coração de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.